Olá, hoje eu vou explicar para vocês nessa aula como calcular o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Só que para a gente calcular esse mínimo múltiplo comum, a gente vai utilizar uma técnica conhecida como lista de múltiplos. Então é bem simples, ok? Vamos lá, preste atenção. O que é mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo comum de dois ou mais números naturais. O menor múltiplo comum. Então aqui é importante destacar o significado disso aqui, ó, o menor múltiplo comum, ou seja, eu preciso identificar quem são os múltiplos dos números e verificar qual é o menor múltiplo que você vai ter na lista dos múltiplos. Então por isso que eu vou ensinar a fazer através da lista dos múltiplos. Vamos fazer os exemplos para ficar mais fácil. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 10? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar duas listas de múltiplos. Uma vai ser a lista dos múltiplos do 6 e a outra vai ser a lista dos múltiplos de 10. Então vamos lá, vou anotar aqui para ficar fácil. Então nessa primeira linha aqui eu vou colocar os múltiplos do 6. Ok? E aqui embaixo vou colocar os múltiplos do 10. Múltiplos de 10. E aí eu vou colocando os múltiplos um a um. Então, o primeiro múltiplo que a gente vai colocar aqui para o 6 é o próprio 6. A gente vai excluir porque existe os múltiplos de qualquer número é o zero, mas a gente vai excluir porque senão ele seria o menor múltiplo comum. Mas não faz sentido você ter um múltiplo comum igual a zero. Então a gente começa aqui pelos múltiplos do 6. Então, colocando 6. E aqui também começa pelo primeiro múltiplo da lista dos múltiplos do 10, que é o próprio 10. E aí agora eu vou aumentando essa lista aqui de 6 em 6. Então aqui eu tenho 6, o próximo múltiplo do 6 é o 12, assim como o próximo múltiplo do 10 é o 20. Veja que nenhum desses números que eu coloquei aqui são iguais. Então quando a gente pensa no que é comum, é quando for igual os múltiplos na lista de um e do outro. Até agora a gente não encontrou nenhum, então vamos continuar. O próximo número aqui, o terceiro múltiplo do 6 é o 18 e o terceiro múltiplo do 10 é o 30. Até agora nada, então continuamos aqui. O próximo múltiplo do 6 é o 24 e o próximo múltiplo do 10 é o 40. Por enquanto nada, continuamos a construir a lista dos múltiplos. O próximo múltiplo do 6 é o 30. E aí surgiu aqui um número que aparece nas duas listas dos múltiplos do 6 e do 10. Quer dizer, nós temos um múltiplo comum, que é o 30. E ele é o primeiro múltiplo comum que aparece. Existirão outros múltiplos comuns iguais, que aparecerão na lista dos dois, mas o primeiro, ou seja, o mínimo múltiplo comum ou o menor múltiplo comum é o 30. Então já encontramos, qual é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 10. Então, o famoso MMC, entre 6 e 10 é o 30. Vamos fazer mais um exemplo aqui para ficar mais claro. Agora com três números. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 5, 8 e 10? Então, da mesma forma que a gente fez na letra A, vamos fazer a listinha dos múltiplos de cada número. Então, eu vou ter aqui os múltiplos do 5. Vou fazer aqui a lista dos múltiplos do 8 e também a lista dos múltiplos do 10. Então, começando pelo primeiro múltiplo de cada um, que é o próprio número. Então, aqui vai ser o 5. Nessa aqui do 8 vai ser o 8 e aqui vai ser o 10. Por enquanto, nenhum número igual. O segundo múltiplo do 5 é o 10. Aí você vai pensar, opa, apareceu o 10 aqui e também o 10 é múltiplo de 10. Mas ainda não apareceu igual
dos múltiplos do 8. Então eu tenho que continuar até aparecer nos 3. Então o segundo múltiplo do 8 é o 16 e o segundo múltiplo do 10 é o 20. O terceiro múltiplo do 5, 15, e o terceiro do 8, 24, e o terceiro do 10, 30. Aí eu tenho aqui o quarto múltiplo do 5 é o 20, aí você vai pensar, bom, mas tem 20 aqui na lista dos múltiplos de 5 e na lista dos múltiplos de 10, mas não tem na do 8, então eu continuo fazendo a minha listinha dos múltiplos. Então o próximo múltiplo de 8 aqui é o 32 e o próximo múltiplo do 10, 40. Ainda não apareceu ninguém. Continua então, o próximo múltiplo aqui do 5 é o 25, o do 8, 40. Opa, agora sim apareceu um número que tem como múltiplo de 8 e também múltiplo de 10, mas ainda não apareceu como múltiplo de 5. Mas vamos continuar, então o próximo múltiplo aqui do 10 é o 50. E aí continuando aqui, o próximo múltiplo do 5 é o 30, o próximo do 8 é o 48 e o próximo do 10, 60. Continuando aqui a minha lista, o próximo aqui é o 35, depois aqui 56 e aqui 70. E aí o próximo múltiplo do 5 aqui vai ser o 40. E aí como eu já tinha 40 na lista dos múltiplos de 8 e do 10, acabamos de descobrir quem é, né, o menor múltiplo comum entre 5, 8 e 10. Então o primeiro múltiplo aqui que aparece na lista dos 3. Então significa que esse é o nosso mínimo múltiplo comum. Então aqui o MMC entre 3 números, entre 5, 8 e 10, é o 40. É isso aí, espero que tenha gostado da aula. Até a próxima.